Então, eu imaginava um conflito em 2040, isso em 2000 e escrevi isso aqui em 2012, se não me engano. Um conflito do Brasil na defesa do litoral atlântico, para valorizar um sistema que eu proponho de sistema conjunto, é o SCDA2NA, Sistema Conjunto de Defesa Anti-Acesso e Negação de Área. Anti-acesso, por isso que é A2, negação de área. Né? Isso eu previa para 2040 um cenário de conflito em que os Estados Unidos e a OTAN teriam um conflito com a China na bacia do Atlântico, ali entre o Brasil e a África. Né? Pré-conflito, a OTAN, né, teria dependência de recursos e dificuldade, né, no Oriente Médio e na Ásia Central. Está difícil lá, né? Estavam enfraquecidos desde a crise de 2008, que teve uma crise em 2008, né? E ela estaria enfraquecida. E outras situações. A China, com poder político, econômico, militar e científico-tecnológico, com paz interna, dependendo de recursos e precisando de recursos. As Forças Armadas com capacidade de projeção e apoio de países africanos, como já tem. A projeção da China na África é tremenda, né? Teria ainda o apoio de Rússia, Irã e Paquistão para os seus suprimentos estratégicos. Então está ali as regiões, né? A China e a região de conflito. Né? A causa desse conflito, a OTAN contra a China no Atlântico Sul. Angola oferece uma base militar para a Armada da China. A OTAN declara que não vai permitir forças chinesas permanentes na região. Quais seriam os atores? Os principais: OTAN contra a China e Angola. Secundários: Brasil, porque é uma região de interesse. 90% do nosso comércio é no Atlântico Sul e conflito seria nele. Né? Brasil, países da África Ocidental e América do Sul, Rússia e Irã. Objetivos do Brasil: segurança de nossas rotas de navegação. Ali a rota de navegação em vermelho. Né? Garantir o fluxo do petróleo para o nosso continente. Manter a soberania na plataforma continental, onde nós exploramos nosso petróleo, e na zona econômica exclusiva, que é aquela que envolve a Amazônia Azul. Né? E manter sua relevância mundial, porque exatamente o conflito no nosso entorno e a gente não fazer nada, a gente não ter condições de fazer nada. Né? Prosseguindo, próximo slide. Olha lá. Objetivos dos oponentes. OTAN, manter a preeminência no hemisfério ocidental, mas limitar a projeção chinesa no Atlântico Sul. Bom, a base chinesa exatamente no Atlântico Sul. Garantir o acesso aos recursos na África e no Brasil. Da China, colocar uma cunha estratégica militar no Atlântico e ampliar essa cunha no futuro, exatamente na área de preeminência dos Estados Unidos. Com isso, aliviar a pressão na Ásia, Pacífico, Índico e garantir o acesso a recursos e aumentar a projeção política e econômica na região. Opções do Brasil: manter a neutralidade. Nem aparece aí, né? Tá aqui. Tá? Manter a neutralidade seria o ideal, mas para isso precisa ter força, para nenhum dos dois nos ameaçar. Não há dissuasão. Não, melhor, ou manter a neutralidade. Ou aliar-se à OTAN. Civilização cristã ocidental, meu amigo. Ou aliar-se à China, pior solução. Combinar idealismo pragmático com realismo ético. Variante alfa e variante bravo. O Brasil, entre 2014 e 2040, na variante alfa, tem um sistema de defesa anti-acesso e negação de área, sistema conjunto, Marinha, Exército e Aeronáutica, e defesa anti-acesso e negação de área com baixo perfil. Situação, desenlace, não há dissuasão. Difícil garantir os objetivos do Brasil para manter a neutralidade. Vai ter que entrar em conflito e vai ter uma derrota e elevados custos. Outra variante, se nós tivermos um procedimento diferente, nesse mesmo período, o Brasil tem um sistema conjunto de defesa anti-acesso e negação de área de alto perfil. Para isso precisa gastar dinheiro. Tem dissuasão. Tem segurança, consegue manter a segurança da nossa navegação desde que ela fazendo elas em comboio, como foi na Segunda Guerra. Tem capacidade de forte reação contra bloqueios e ocupações. Custos dos oponentes, né? Se um oponente desse nos enfrentasse, ele iria se enfraquecer diante do outro, porque nós temos poder militar. Ele ia se enfraquecer diante do outro, porque o conflito é entre eles. Se eles nos ameaçarem e quiserem dissuadir em força, eles vão ter perdas e vão enfraquecer-nos um diante do outro. Então, essa seria esse cenário, né, de conflito que eu coloquei para 2040. Tá?
E agora o que aconteceu um chefe militar da OTAN disse que a China está procurando uma aliança para ter uma base dessa ali, eu não sei se Angola ou Namíbia. Isso eu escrevi muito antes disso acontecer, só que é para 2040, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Mas assim, para 2040 na projeção, né? Mas a Pode acontecer antes. Pode antecipar. Isso daí é um projeto de nação, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui. Tá? E a gente pode um dia vir falar sobre ele. Uma coisa. Tá? Esse projeto de nação a gente lançou no último ano do governo Bolsonaro, foi 2022. Tá? Então, qual seria, né? O que nós iríamos querer com esse projeto de nação? Ser um ator global que participe de acordos regionais e extra-regionais, mas conserve está num acordo, mas conserva a liberdade de ação para garantir os nossos interesses importantes ou vitais. Constituir uma nação que comungue de valores morais, cívicos e democráticos, que fortaleça a família, a liberdade, a justiça, a coesão e a identidade nacional. E que seja reconhecida mundialmente como defensora e promotora da paz e dos direitos humanos. Dispor de poder nacional para garantir a soberania, explorar o patrimônio, manter a integridade territorial e disputar espaços em áreas de interesse de forma pacífica e assegurar um desenvolvimento que resulte em segurança e bem-estar para a nação como um todo. É esse que norteou o projeto de nação que... Pode mostrar. Aqui, onde é que põe? Aqui, ó. Projeto de nação que nós fizemos no Instituto Sagres, Instituto General Vilas Boas e o Federalista do Paraná. Foram os três. E, como está ali na parceria, foi feito por voluntários, sem remuneração, sem vínculo com governo, empresa ou partido. Não serve para lideranças patrimonialistas fisiológicas e corruptas, nem para lideranças ideológicas radicais de qualquer natureza. Inclusive as nazistas, fascistas, etc. Ô, general, aí complicou, general. Inviabilizou o projeto, porque a nossa liderança é patrimonialista e nem para globalistas internacionalistas, né? Defende a liberdade política e econômica com responsabilidade social, o conservadorismo evolucionista, a justiça, a soberania, o patriotismo e o civismo. Tá? E o próximo, que é a capa do projeto. Qual é a nossa realidade hoje, Mano Walter? Pode voltar lá no slide anterior? Tá, e os outros 3 institutos que fizeram esse projeto de nação. A nossa realidade é de uma liderança patrimonialista, fisiológica e corrupta, né? Nós temos uma liderança nacional que tem uma vertente que é patrimonialista fisiológica, uma vertente que socialista marxista, tá? Uma frente que é socialista fabianista, e nós temos, se imiscuindo em todas elas, o movimento globalista. E temos o crime organizado. São essas as nossas ameaças a um projeto como esse aí. Sim. O senhor falou que desde 2008, 2012 estava escrevendo sobre isso. Por que só foi entregue em 2022, no último ano do governo Bolsonaro? Não, a minha pergunta não tinha ambiente durante o governo Dilma, Lula, Dilma, Temer? Não é isso. É que acontece que eu passei para a reserva e então passei a poder escrever sobre assuntos de natureza política. Política militar, mas é política também, né? Sim. E aí eu comecei a escrever. E quando chegou em 2000 foi agora já perto do final do governo Bolsonaro, foi durante a pandemia, né? Nós começamos no Instituto Sagres, Instituto General Vilas Boas e o Instituto Federalista, constituímos uma equipe e começou a trabalhar em cima de um projeto de nação, né? Que não fala só de defesa, fala de defesa, economia, né? Todas essas vertentes digamos assim, nacionais, né? E aí nós começamos a redigir o projeto e levou uns 2 anos e apresentamos ao governo de então, qualquer um. Só que o projeto tem uma linha que não é uma linha nem ideológica, né? Tanto que você vê ali, é uma linha de centro, né? Pode até dizer de centro-direita, mas é de centro. Não, a questão é que o governo atual não tem interesse em receber não tem interesse, e o outro estava já no final de governo, aquele que a gente só levou, entregou a eles, mas eles não se manifestaram. Sim. Isso aí, nós estamos falando, né, de um grupo, né? O senhor está na reserva,
vai completar 73 anos, poderia estar em casa, cuidando dos netos, cuidando da família, está se dedicando a pensar o Brasil, a deixar um legado importante, né, num país que não dá importância para isso. E assim, é triste como a gente vê que a nossa liderança política não valoriza o interesse da nação, não valoriza um trabalho como esse. E enquanto a gente vê discussões lá no Congresso de coisas assim que não tem nenhum resultado prático, quando você vê a influência de outras nações, uma submissão da nação brasileira. Então, assim, é triste essa realidade. Parabéns por você ter dedicado tempo a produzir isso aí. E foi um projeto que não é um projeto militar, porque um pouco mais da metade do grupo que trabalhou, os militares todos da reserva, e mais da metade do que trabalhou é civil. Tem até embaixador, tem ex-ministro, então, né? Professores universitários, etc., que trabalharam nesse projeto. Mas pessoas que dedicaram a vida inteira, uma vida profissional para estudar e ter capacidade de escrever isso, né? Então, assim, é todo um conhecimento, é um patrimônio intelectual do Brasil que é desprezado. E ele é encontrado no site do Instituto Sagres. Ele precisa passar por uma atualização, porque foi feito no final do governo Bolsonaro, já precisa passar por uma atualização, né? Sim. E não foi feito para o governo Bolsonaro, foi um projeto para o país. Certo? Ele não teve nenhuma ligação com o governo, a não ser o vice-presidente que abriu as portas para nós levarmos o projeto aos ministérios e os ministérios distribuírem entre eles, assim como fizemos também no meio civil, etc., de modo a nós termos um universo, né, aquele de cenário, né, que pegasse opinião de todas as partes, digamos assim, todas as regiões do país e de todas, de diplomata, teve diplomata que trabalhou, teve gente do mundo econômico, do mundo militar, do mundo estudantil, não mundo estudantil, mundo educacional. Todos eles tiveram, digamos assim, gente trabalhando nisso aqui. Não, industriais. Isso é bom. Bom, é triste, né? Saber que a realidade política é uma realidade de desprezo para um projeto desse. Mas fizemos a nossa parte, né? Vocês, né? Todo mundo que se dedicou a esse projeto e nós aqui explanando, mostrando isso para o público, tá aí, né? O conhecimento, o projeto tá ali, a explanação tá aqui no podcast, basta uma parcela dos 513 deputados, 81 senadores, ou aqueles que estão na comissão, né? Que isso vai reduzir para um número de 20 deputados, mais ou menos, entre deputados e senadores, tomar conhecimento, assistir essa explanação, essa aula do senhor e ver se a gente consegue evoluir, né? Porque se o Poder Executivo não tem interesse, pode ter através de uma pressão do Legislativo. Nós estamos numa quadra muito importante na vida do país e do mundo, né? E que nós vamos ter que tomar decisões importantes daqui para frente e que a gente deve sempre manter no nosso norte, né, o crescimento do país, a união nacional, né, e a união nacional jamais se fará com ideologias radicais de qualquer natureza, de direita, de esquerda, fascista, nazista, marxista, socialista. Não é por aí que a gente vai chegar. Eles só desunem o país, né? Quem une o país é quem está no centro ideológico, né, que admite, né, políticas que favoreçam a direita ou a esquerda, mas não aquele espectro radical nos extremos. Isso não leva o país para frente, isso vai fazer o país andar de lado. Então eu espero que eu tenha trazido aqui alguns temas e alguns posicionamentos importantes da geopolítica nacional, da geopolítica global, de modo a ajudar os senhores a pensar e a se preparar, porque o Brasil vai precisar muito de todos nós daqui para frente, como sempre precisou, e vai precisar cada vez mais. O mundo está se tornando complicado e o país, para navegar nesse mundo complicado, vai ter que ter muita união, muita coesão, e radicalismo ideológico só divide. Nós temos que ser de centro, mas o centro não pode ser um centro neutro. Tem que ser um centro com vontade de chegar a um objetivo. E o objetivo tem que ser de o Brasil potência entre os países do mundo, e nós só seremos país potência se nós tivermos um desenvolvimento equilibrado em todos os ramos do poder, militar, econômico, científico, tecnológico e também na parte diplomática e política. Coesão interna. Coesão não se faz com elementos de extrema de um lado ou de outro. Esses só dividem, o país fica andando de lado e não vai para frente. Nós temos que exorcizar
tanto a esquerda fascista, nazista, como a esquerda socialista e comunista, bem como a extrema-direita internacionalista. Nós temos que ser verde e amarelos, pensar no futuro do Brasil, pensar na nossa união e no futuro de nossas famílias. Isaac Medeiros, ele pediu aqui, general, por que no Brasil não se pode criar uma PMC? Eu perguntei para ele o que significava PMC. Não sei se o general... É militar conjunto, isso, uma coisa assim. Militar comunitário. Eu já tô muito tempo afastado, eu me lembro dessa... Não, é igual o Wagner Group, por exemplo. É privado, né? É um grupo militar privado. Não, eu companhia. Sou totalmente desfavorável a isso daí, porque acaba sendo cooptado por lideranças políticas ou interesses que não o do país. Eu acho que militar tem que estar ligado ao Estado. Não pode estar ligado a outros interesses. Robson 2.0. A OTAN deixando a Rússia acuada, não corre o risco do Putin usar armas nucleares? Olha, se tiver, digamos assim, encurralado e sem chance de escapar, ele pode talvez tentar, mas seria, eu acho, uma arma nuclear tática de pequena, digamos, menores efeitos, não de pequenos efeitos. Mas ele tem que ver qual o preço que ele vai pagar. Outra coisa, ele não vai fazer isso se não tiver o aval da China, e isso vai ser difícil. Ele tomar uma atitude dessa sem o aval da China, porque ele pode perder o apoio da China e ele vai para o espaço. Então, eu acho difícil, não é impossível, porque é aquela história, se ele se sentir encurralado, é igual fera encurralada, né? E ele pensa assim, dane-se eu posso cair, vão me derrubar, etc., mas eu vou soltar essa bomba aqui, entendeu? Isso aí pode acontecer, a pessoa no desespero acaba fazendo uma loucura dessa, mas pensadamente com apoio, fazer isso sem o apoio da China e da Índia, eu acho que ele não faz. Mas ele também tem os seus dominadores, ele também tem os seus os donos, ele não se manda sozinho. Eu acho que pelo andar da carruagem na guerra, ele deve estar perdendo um pouco de poder dentro da Rússia. Ele não esperava, e ninguém esperava que a reação da Ucrânia tivesse tanta duração no tempo, né? E que a guerra está praticamente parada, está parecendo a Primeira Guerra Mundial. Tem grandes operações em profundidade. A Rússia não tem capacidade de fazer isso? Algum problema interno lá tem. Ou de adesão, ou de recursos, né? Ou de adestramento também. Esse mesmo camarada, ele quer saber uma pergunta ali mais na parte estratégica, né? Ele pergunta aqui, nosso exército teria lançadores em terra afastados uns 200 quilômetros do litoral para atacar a força naval no Atlântico? Ele tem condições de ter, né? Inclusive está sendo desenvolvido, eu não me lembro agora o alcance dele, mas ele está sendo desenvolvido pela Avibraz. Eu não sei agora a situação da Avibraz, situação econômica, mas está sendo desenvolvido para, digamos assim, fazer parte poderia fazer parte do sistema de defesa anti-acesso e negação de área. O Brasil produziu um míssil, né, com um alcance de 500 quilômetros. O que permitiria defender a bacia de Campos petrolífera. Pouco, né? Lançado de terra. Se for lançado de avião, se for lançado de navio, mais ainda. Entendeu? Então isso pelo menos tem que fazer alguma coisa, né? E isso daí nós estamos desenvolvendo sim, na Avibraz. Mas como a Avibraz agora está ruim das pernas, eu não sei qual vai ser o futuro disso aí. Então, mas com a dimensão do Brasil, 500 quilômetros é pouco, né? Não, mas você não vai, digamos, se houver alguma ameaça ao território brasileiro, ela vai ser pontual numa região. A gente tem que ter capacidade de deslocamento estratégico de levar nossas defesas, inclusive defesa anti-acesso, que seria levada até a região de conflito. O Patrick Alvarenga, ele fala aqui, a aproximação descontrolada com o Ocidente nos fez perder o pensamento estratégico e o viralatismo entrou em cena. Aí ele fala aqui, viva a democracia liberal ocidental. Sim, dando a opinião, né? Isso. Ele fala no início, a nossa aproximação com quem? Com o Ocidente, né? A aproximação descontrolada com o Ocidente nos fez perder o pensamento estratégico. Eu não sei se foi tão descontrolada, se foi pensada, né? Mas essa aproximação, ela não está tão configurada assim hoje em dia, não. Ela teve mais presente lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, etc., porque ali também nós fomos agredidos pelos alemães, né? Então, ela não está assim tão configurada essa aproximação, não, ainda mais agora com um governo que
Pelo contrário, está mais se aproximando, né, dos países, né, como China, etc., do que... E está, não que que esteja se afastando, mas a tendência é que esteja se afastando, né? Ainda mais agora com as posições tomadas com relação ao conflito lá entre Ucrânia e Rússia, né? Isso aí deixou o Brasil assim meio... De lado vocês estão a favor da Rússia? Muito obrigado aí. E eu estou à disposição, Glauber, para outras oportunidades, se você precisar. Muito bom, general. Fico feliz por isso. Toda vez que eu te acionei, o senhor foi muito gentil. Esteve aqui à disposição e firme e forte, com vigor, né?